Salve, salve pessoal, estamos aqui começando mais uma live. Só deixa eu ver aqui se tá tudo normal com a live. Deixa eu ver. Opa, sim, tá tudo normal. Então, estamos aqui, pessoal, com a Zoe e um convidado especial que eu acabei roubando lá da live da Cá, que vocês viram aí anteriormente, Leitor Subversivo. E hoje nós vamos falar sobre essa maldita PL do aborto, né? O que é esse negócio de PL do aborto? Por que as mulheres estão protestando nas ruas? E se alguém quiser aí começar a falar, olha, cá chegou, opa, aí, boa! Tava fazendo a introdução aqui. Zoe, pode desmutar, leitor pode desmutar, seus microfones estão mutados, se vocês quiserem desmutar também. Então, e é isso, vocês, se alguém quiser começar falando aí alguma coisa dessa PL, o que acha, enfim. Aliás, esclarecendo, é PL ou é PEC? Eu acho que é PL, pelo que eu tô vendo nas notícias, é PL. Tá. Seria legal colocar o site sobre essa PL aí, a gente na tela aí, depois a gente até pode discutir lendo ela. Exato. Eu também Sim, eu já tô com a aba aberta aqui de uma matéria falando sobre essa PL, eu tô com uma reportagem, um vídeo, né, de uma reportagem falando sobre os protestos que estão ocorrendo a respeito dessa PL. Se vocês quiserem, até já posso colocar aqui na tela, né? A gente vai lendo e vai comentando, né? A gente vai dizendo, olha, independente sobre o que seja essa PL, eu já tenho minha posição definida desde, sei lá, quando eu era adolescente, entende? Então, eu não vou... Porque essa coisa também envolve outras questões além do que está escrito no texto. A gente tem que aprender também a extrapolar algumas questões que estão no texto para situações que a gente está acostumado a debater, por exemplo, né? O que esse aborto, essa questão do aborto implica na nossa vida enquanto mulheres, né? E principalmente nas crianças, que parece que é um dos alvos desse projeto aí, né? Sim, E aí, a Cá tá travada, mano. Pô, tá ruim a internet dela. Leitor, quer comentar alguma coisa? Lembrando, né, a PL ela afeta todas as pessoas que engravidam, assim como mulheres cis também, pessoas não binárias e transmasculinos, né? Mas o principal movimentação, né, foi porque, como todo mundo sabe, por ano, mais de 10 mil crianças são estupradas, 12 mil crianças são estupradas no Brasil, provavelmente a gente não tem a média, alguém pode estar sendo abusado agora, e muitas crianças ficaram grávidas aí de entre 8 a 12 anos, né? E a PL prevê a prisão de 20 anos de cadeia para abortos feitos após a 22ª semana de gestação. Não, pois ou seja, você vê que, por exemplo, 20 anos de cadeia foi mais do que o Guilherme de Pádua pegou por ter assassinado a Daniela Pérez. E a implicação maior disso é porque... 19 anos. E ele ainda ficou só 6 na cadeia. Ele é branco e rico também, né? Mas acontece que, ou seja, a vítima também era branca e mas era mulher.
né? Ou seja, e mesmo assim você vê como é que são as coisas, né? A menina mesmo rica, atriz da Globo, filha de mãe Clara Pérez. escritora de novela, enfim. E mesmo assim, o machismo para cima dessa menina depois que ela morreu foi absurdo. Né? Então, acho que a gente precisa começar a falar sobre essa questão do machismo, porque está por trás de tudo isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Né? E é interessante esse caso, porque eu lembro que na época eu estava com 17 anos, se eu não me engano, alguma coisa. E eu já estava na faculdade nessa época, e eu já vi, e nem nessa época que estavam divulgando coisas horrorosas a respeito da menina, depois, ou seja, fazendo um julgamento pós-mortem, né? Ah, ela estava dando mole pro cara, ela estava isso, ela estava aquilo. Isso nunca me desceu, eu vou ser bem sincera. Chegamos até a fazer debates sobre essa questão na universidade, e até porque uma coisa que é interessante a gente observar que o caso tomou tanta relevância que no dia seguinte do assassinato também houve a renúncia do presidente Collor da presidência, e o caso desse assassinato ofuscou as notícias sobre a renúncia do Collor, porque É, ninguém estava conseguindo entender o que aconteceu, né? Ou seja, era uma coisa absurda. Então você tem machismo já desde aquela época, quando uma mulher assassinada ela é julgada. Tanto é que a Glória Pérez disse que ficou surpresa quando alguém disse para ela que ela tinha que procurar um advogado para Daniela. Um advogado para Daniela. Mas como eu vou ter que. Ela vai ter que precisar de um advogado se ela é a vítima? Pois é, aqui no Brasil, vítimas precisam de advogados. Sim, é um é. absurdo. Ou seja, porque a moral dela estava em julgamento. Então, Então, isso se reflete nessa questão. Aí, voltando à questão sobre as crianças. Quando crianças exatamente, são abusadas, porque isso reflete, porque eu tive uma discussão com uma moça que me deu carona para o médico nessa semana, que ela começou a dizer assim, mas essas meninas também ficam se esfregando na cara dos, sabe, menina de 12 anos se esfregando na cara dos caras, não sei o quê, e dando mole. Daí eu assim, Ai, fico meu, indignada com essas coisas. você como mulher falando um negócio desse, sei lá, é tenso. Porque, não, para você ver como até hoje, ou seja, a menina tem 12 anos, está se esfregando, mas, ou seja, se ela engravidar, ela é vítima, não tem discussão. Ou seja, como é que você vai culpar uma Não, menina de. e você vê que até mulheres, né, se utilizam desse discurso, mulheres com discurso machista mesmo, porque assim, a estrutura da nossa sociedade é machista, entendeu? Então Isso é bem aí é complicado, estrutural. porque Então, é, enquanto as pessoas não entenderem essa estrutura que constrói o machismo, fica complicado a gente discutir qualquer coisa em qualquer situação, entendeu? Porque é bizarra a situação. Imagina, sim, porque a menina é assassinada, culpam ela. A menina engravida com 12 anos de idade, culpam a menina.
É. Ou seja, esquecem que filhos só se faz a dois, né? Ou seja, não, a não ser que seja um bebê de proveta, mas mesmo assim precisa de alguém doando material ali para. Mas aí, quando você apela para um bebê de proveta, uma fecundação in vitro, qualquer coisa assim, você parte do princípio que a pessoa quis fazer aquilo. Ela pagou para isso. Agora, quando você engravida uma menina de 12 anos, não interessa se ela está se esfregando, roçando as partes na cara do homem lá, que. Uma criança, vai ter. Peraí, o leitor, você ia falar alguma coisa? Da história, tem que se controlar. Então, a implicação sobre os abusos infantis é porque as crianças demoram mais tempo para identificar e poder denunciar os abusos que elas sofrem. E aí, numa gravidez, ainda mais que a maioria dos abusos são feitos dentro de casa ou em ambientes em que se consideraria seguro, a gravidez só é percebida muito tarde. Então, a malignidade desse projeto vai afetar principalmente essas crianças que forem abusadas, que sofreram os abusos e engravidarem vítimas de estupro, porque elas serão a maioria que vão noticiar a gravidez. Às vezes a menina até sabe que aquilo que estão fazendo com ela não é certo. Às vezes ela até sabe. Mas se ela for contar para a mãe, para o pai, para a tia, para a professora, às vezes você cai numa pessoa que não leva a sério a queixa da criança, entendeu? Tem criança que está sendo abusada diariamente, desde muito cedo, até bebês são abusados às vezes. E as pessoas não levam a sério as reclamações. Isso quando a criança percebe que está havendo um erro de conduta ali, né? Enfim, é bizarro. Então eu acho que é interessante a gente falar essas coisas antes da gente ler o projeto, né, para poder situar as pessoas, né, numa realidade que temos aqui, né? O que tem. Agora, também a mesma pessoa que diz assim, não, crianças não podem abortar, elas vão ter que parir essas crianças, não sei o quê, são as mesmas que costumam dizer que não tem que ter educação sexual nas escolas. E pior ainda, no ano passado, ou retrasado, alguma coisa assim, aconteceu aquele episódio da Clara Castanho, que vazou que ela deu um filho para adoção, porque a Clara Castanho ela tinha questões assim de ser contra o aborto, então ela tomou a decisão de doar para adoção. Aí, jornalistas sensacionalistas como o Léo Dias divulgou isso para a mídia. As pessoas descobriram que era ela, não citou nomes, mas as pessoas descobriram que era ela, e a menina foi esmagada porque ela teve coragem de dar um filho para adoção. Ou seja, não pode abortar, não pode dar para adoção e também não pode ter educação sexual. As pessoas querem o quê? Como que fica?